Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre as consequências das nossas escolhas. Com base no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 8 e 9. Primeiro, a escolha de Ló foi por aparência. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda, disse Abraão. Todas as nossas escolhas têm consequências. Vemos aqui, meus irmãos, que todas as nossas escolhas têm consequências. Elas não ficam restritas apenas na nossa vida. Por isso, precisamos pensar muito bem antes de escolher. A partir do momento em que somos responsáveis pelas nossas vidas, devemos tomar muito cuidado com o que decidimos. Decisões são escolhas que fazemos, porém jamais podemos escolher as consequências das nossas decisões. As escolhas que tomamos refletem diretamente no que enfrentaremos hoje ou amanhã. As escolhas que fazemos não devem ser baseadas somente na aparência. Gênesis capítulo 13, verso 10 e 11. Quando olhamos para este texto bíblico, percebemos que o único critério que Ló usou para fazer a sua escolha, onde ele passaria a morar, foi exatamente o que os olhos dele conseguiu ver. Diz a palavra, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló não usou o recurso da oração para ser orientado por Deus. Jeremias 33 e 3. Quando erramos em nossas escolhas, não sofremos sozinhos. Gênesis capítulo 14, verso 11 e 12. Foi exatamente isso que aconteceu com Ló. O texto mostra que ele foi raptado com toda a sua família e seus criados e todo o que ele tinha. Toda a sua família estava pagando por uma decisão que Ló tomou sozinho. A lei da semeadura não falha. Colhemos exatamente o que plantamos. A lei da semeadura e da colheita rege tudo o que fazemos em nossas vidas. O conceito bíblico de semear e colher refere-se às consequências dos nossos atos. João capítulo 4, verso 8. Pois o que semear perversidade colherá males. Provérbios, capítulo 22, verso 8. E o que semeia justiça receberá galardão seguro. Provérbio, capítulo 11, verso 18. Por mais simples que seja a escolha, não devemos fazê-la com base apenas na aparência do que estamos vendo, mas devemos pedir a orientação e a direção de Deus. Mateus capítulo 7, versos 7 e 11. Segundo, uma escolha baseada na ambição. Em nossas decisões, nos deparamos com dois pontos importantíssimos: agradar a Deus e escolher aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas, ou simplesmente agradar a nós mesmos, nossa carne, nosso desejo, e escolher aquilo que achamos bom para a nossa vida.
Por isso, são as nossas escolhas, e nunca a nossa sorte que determina o nosso destino. A cobiça e ambição foi o motivo da contenda entre Abraão e Ló. Ló e sua família e seus trabalhadores queriam muito mais do que haviam conquistado até então. A contenda tinha sua ambição e a cobiça de Ló. Notamos. O materialismo de Ló fez com que escolhesse Sodoma. Gênesis capítulo 13, verso 10 e 11. Aqui está um dos melhores exemplos, principalmente para mim, de que Deus é soberano, inclusive no que diz respeito à nossa salvação. Deus havia falado a Abraão que em Sodoma não havia nem mesmo 10 justos. Provavelmente o único justo era Ló. E mesmo assim só podemos entender essa qualidade de Ló como algo passivo. Talvez a melhor expressão seria justificado, o alvo da compaixão de Deus. Digo isto porque esta passagem deixa bem claro quão apegado Ló era à cidade pecadora e condenada. Vejamos aqui. Primeiro, os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Foram recebidos por Ló na porta da cidade. A porta da cidade quer dizer que Ló era um homem distinto, influente na sua cidade. Já na casa, os anjos contaram a ele que Deus estava por destruir a cidade e que ele e sua família precisavam sair imediatamente. Será que Ló saiu imediatamente? Não. Ao raiar do dia, Ló ainda estava dentro da sua casa com sua família. Os anjos insistiam para que ele saísse imediatamente. Era como se Ló não quisesse sair. Segundo, Ló havia dado suas 2 filhas em casamento a homens daquela cidade. Ele certamente sabia que seu genro não adoravam a Deus. Mesmo assim, havia cedido. Ló estava totalmente envolvido com Sodoma. Terceiro, mesmo após a insistência dos anjos que avisaram quanto à destruição total de Sodoma e Gomorra, Ló ainda hesitava. Quarto, se Ló saiu da cidade, não foi por sua vontade própria. O versículo 16 diz que os anjos agarraram pela mão a ele e sua esposa e filhas e os tiraram dali à força. Para mim, este episódio deixa bem claro que se Ló e suas filhas se salvaram da destruição da cidade, foi porque Deus quis tirá-los de lá. Vemos aqui que se dependesse da vontade desta família, o castigo teria caído sobre a casa deles também, mesmo sabendo da ameaça e a promessa divina. Existe aqui uma realidade. Deus prometeu que punirá o pecado da humanidade e vai cumprir a sua promessa. Assim como a vida eterna é real para aqueles que pertencem a Cristo, o sofrimento eterno também é real para os que não pertencem a Ele. A Bíblia diz, no entanto, que não há um justo sobre a terra. Não há ninguém que faça o bem. Abraão e Ló tinham a mesma raça. Gênesis capítulo 11, verso 31. Estavam sujeitos aos mesmos ambientes, mas com caráter bem diferente. Escolhas totalmente opostas. Gênesis capítulo 13, verso 8 e 9. Terceiro, precipitação.
Observando os perigos das nossas escolhas, podemos ter como base que nos ajudam a perguntar a Deus se Ele quer ou não quer que façamos. Vejamos as escolhas precipitadas de Ló. Aproximou-se do pecado. E Ló habitou na cidade da campina e armou sua tenda até Sodoma. Capítulo 13 e 12 de Gênesis. Ló não percebeu que seu objetivo estava se aproximando do pecado estabelecido em Sodoma. O cristão precisa ter sabedoria para não fazer negócios que aproxime-o do pecado. 1 Pedro, capítulo 2, verso 15 e 17. Ló foi terrivelmente influenciado pelos costumes de Sodoma e Gomorra, e toda a sua família foi prejudicada. A escolha de Ló é típica do crente carnal, cuja concupiscência o envolve. A escolha materialista, egoísta, converteu-se em morte e destruição. Ele aproximou-se de homens ímpios e maus. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 13. É lamentável o número de crentes que se encontram em situações delicadas, deprimentes, por haverem se aliado a pessoas totalmente contrárias aos princípios divinos. O coração de Ló estava em Sodoma, muito antes do seu corpo mudar para lá. Sem dúvida, ele se apaixonou pelo mundo quando foi para o Egito com Abraão. Gênesis capítulo 13, verso 1 a 10. E jamais superou esta paixão mundana, pois o seu coração estava em Sodoma. Tiago capítulo 4, verso 4. Conclusão. Faça a sua escolha certa, meu irmão, porque uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus em nossas vidas. Deus quer ser o Senhor das nossas escolhas. Salmo 23 diz: guia-me. Exemplo de alguém que acertou suas escolhas. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Abraão escolheu obedecer a Deus, mesmo sem saber para onde ia. Já Ló sofreu com o resultado das suas escolhas. As consequências que sofreu por suas escolhas foram guerras. Gênesis capítulo 14, verso 11. Sequestro. Gênesis 14 e 12. Opressão. Castigo por parte dos homens de Sodoma. 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Perdeu toda a sua riqueza material e ainda a morte da sua esposa. A vergonha do incesto com suas filhas. Gênesis capítulo 19, verso 30 e 36. Todas essas coisas aconteceram apesar do fato de que o próprio Ló era um homem justo. 2 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8. Faça a escolha certa. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. Lucas capítulo 10, verso 41 e 42. Faça como Maria, escolha ficar com o Senhor Jesus Cristo, deixe as outras coisas de lado. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.